Bonjour à tous, je reprends. On va commencer aujourd'hui la série 2020-2021 de nos séminaires Les Midis de Brésil, le séminaire de la revue Brésil. Et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui José Svaco, qui est chercheur et professeur de l'Institut d'études sociales et politiques, l'IESP, de l'Université de l'État de Rio de Janeiro, l'UERJ. Il a fait son doctorat en sciences sociales à l'Unicamp. Et depuis, il est chercheur à Rio. Depuis l'année dernière, il travaille sur la recherche dont tu vas nous présenter aujourd'hui quelques résultats sur l'extrême droite au Brésil. On le remercie. Vous allez pouvoir lire dans pas longtemps, je l'espère, un article tiré de cette conférence dans la revue Brésil. Et je voulais aussi profiter pour dire que l'équipe qui anime ce séminaire vient de changer. Jusqu'à présent, on était 3 et on sera toujours 3, mais d'autres 3 à suivre ce séminaire. 3 membres du comité de rédaction de Brésil, moi-même, Octavie Paris et Sylvain Souchot se chargeront de ces séminaires à partir d'aujourd'hui. Je vais passer la parole à José Svaco et je voulais avant tout vous dire qu'on voudrait dédier cette séance d'aujourd'hui à Samuel Paty. Merci. Zé, c'est à toi. Et la conférence sera en portugais comme annoncé. Tá bom. Vocês me escutam bem, Mônica? Perfeito. Tá. Bom, queria agradecer as palavras da Mônica, a reabertura da Mônica, o convite da Mônica, né, pela oportunidade para apresentar aqui os primeiros resultados sobre essa pesquisa que eu venho fazendo sobre o negacionismo no Brasil. Né. Na verdade, mais do que resultados, eu vou apontar aqui algumas tendências e algumas reflexões que esse objeto tem levantado, tá? Eu vou falar aqui sobre um jornal de extrema-direita que chama Brasil Sem Medo. Tá? Na verdade, eu comecei a estudar negacionismo com a pandemia, porque eu vinha estudando, já desde o ano passado, um pouco antes, movimentos intelectuais. Né? Na verdade, eu vinha estudando os ataques à Universidade Brasileira e à pesquisa no Brasil. Né? Então, isso ficou muito forte desde as eleições de 2018. Né? Na verdade, na corrida eleitoral do Bolsonaro, os ataques à ciência brasileira passaram a ser muito fortes, né? E, sobretudo, a universidade pública. Né? Então, eu comecei a estudar tanto os ataques como as formas pelas quais a universidade brasileira passava a se defender. Antes mesmo da pandemia, teve o Weintraub, né, o ministro da Educação, que fez declarações absurdas sobre a universidade, sobre a pesquisa na universidade, e ali já tinha bastante forte alguns traços de negacionismo, né, mas não tão claramente negacionismo científico. Né. E hoje em dia, com o aprofundamento da crise do Covid, é muito fácil. Todo mundo tem o seu amigo, ou o seu colega, ou o seu parente, né, na família, é muito comum, negacionista. Né? Então, hoje você escuta facilmente, né, você pode escutar de um amigo, ou você pode ler nos sites de jornais, que o Covid é um esquema internacional. Né? Isso é muito recorrente. A ideia de que o Covid, a crise do Covid, é um esquema chinês para dominar o mundo. Né? Isso é uma fala que se repete não só no Brasil, né? Isso tem em todos os países, mesmo aqui na França e na Alemanha. Então, eu já vinha observando em grupos bolsonaristas, né, de WhatsApp, como as pessoas se engajavam nessas ideias. E é muito comum, muito repetida a ideia de que as pessoas não acreditam em ciência, de que a opinião delas é o que vale, né? E uma frase também muito recorrente é: a minha opinião é a minha opinião. Né? Então, eu estou um pouco nesse universo aí de como se produz esse negacionismo. Tá? Eu fiz aqui só um primeiro slide para mostrar para vocês o caminho da apresentação, que vai ser longa. Tá? Então, eu vou primeiro falar do caso,
desse site, do Brasil Sem Medo. Depois eu vou falar dos problemas, né, dos limites das teorias para abordar o site, né, um debate muito interessante sobre fake news. Depois eu vou mostrar os dados, né? Então, as minhas perguntas foram primordialmente relativas a como aparece negacionismo científico e o negacionismo histórico nesse site. Então, eu vou mostrar para vocês os resultados dessa busca. E aí, depois, um pouco encaminhar para as questões que esse objeto levanta, que são muito, muito paradoxais. Né? Parece simples, mas me parece não é. Na realidade, bem lido, não tem nada de simples esse objeto. Né? E esse epígrafe aqui, que eu encontrei no meio da minha pesquisa, vivemos um apagão informativo, que é isso que eu estava falando, do eu não acredito em ciência, eu não acredito em... Tem muito hoje uma opinião anti-mídia, né? Eu não acredito no que a mídia diz, isso é muito comum escutar hoje em dia. Então, vivemos um apagão informativo, um oceano de incertezas no qual fomos irremediavelmente atirados, sem boia nem barco salva-vidas. Então, essa é um pouco a síntese do cenário onde nós estamos. Então, primeiro, vamos para o caso. Né? Esse é uma capa, uma tapa do site Brasil Sem Medo, que eu tirei no começo do mês, 5 de outubro desse ano. Então, aqui eu queria mostrar para vocês um pouco dos temas que sempre estão abordados no jornal. Aqui, ó, tá funcionando a minha setinha. Deixa eu ver, perdi aqui, ó. Tá. Vírus chinês, estão vendo? Mídia omite explosão de mortes por Covid na China. Então já tem esse ranço anti-mídia, né? Bolsonaro sinaliza nome Jorge Oliveira. É um jornal totalmente pró-Bolsonaro. Na verdade, é um jornal mais à direita do Bolsonaro, tá? Então tem muitas críticas ao Bolsonaro, mas críticas à direita. Aqui embaixo, vejam, Twitter prepara a ferramenta de notas para combater fake news. Então, a própria questão das fake news é um tema para eles. E ali do lado tem socialismo e comunismo, é uma crônica. Tá? Então, quer dizer, é um jornal explicitamente bolsonarista e claramente anticomunista. Tá? Mas eu queria dizer que eu vou abordar esse jornal como um conjunto de intelectuais, tá? Então, acho que esse é o desafio que eu me coloquei, porque eu vinha estudando movimentos intelectuais, então eu queria pensar eles como produtores de ideias, tá? Então, eu queria tentar levar a sério o que eles estão falando. Acho que esse é um grande desafio. Essa aqui é a primeira capa que vocês vão, da primeira edição do site. Então, aqui, ó, vitórias na economia. Aqui ainda não tinha, né, o coronavírus. Então, Brasil rejeita a agenda ONU. Então, você tem uma agenda antiglobalista muito forte no site, né? E nessa extrema-direita como um todo. E aqui no canto, dá para ver com a minha setinha, a igreja tem piedade do diabo, mas não da minha filha. Então, é um site também de extrema direita católica. Tá? Eu vou mostrar tudo isso para vocês, mas eu queria dizer para vocês que esse objeto ele poderia ser abordado de pelo menos 3 formas. Tá? Poderia ser abordado da recepção, né? Como as pessoas leem, ou como as pessoas se apropriam dos conteúdos desse site. Ele poderia ser abordado das suas formas de difusão, né, circulação no WhatsApp, no Facebook, nananã, mas eu vou escolher abordá-lo nas suas formas de produção. Então, pensar a produção de ideias. Então, quem são? Eles se autodenominam o maior jornal conservador do Brasil. Né? Isso é relativamente novo na história brasileira. Né? Na verdade, isso tem acontecido também com os partidos. Né? Você tem, hoje em dia, políticos e partidos que se dizem abertamente conservadores, isso é realmente uma novidade pós-88. Né? Ninguém se dizia de direita até, pelo menos, 2013. Então, ele reúne 28 articulistas, eles se auto-intitulam, alguns deles ensaístas, eles são escritores, jornalistas, tradutores, tá?
e eles têm a liderança editorial e intelectual do Olavo de Carvalho, tá? E dessa outra figura, que também é um intelectual de direita, que chama Paulo Briguet. Tá? Vou mostrar para vocês já só um pouquinho das obras do Olavo de Carvalho, o Imbecil Coletivo. O Olavo de Carvalho, apesar de ter uma fama muito grande, né, tem um conjunto aí de teses sobre ele, mas acho que é importante dizer que o Olavo de Carvalho é um fenômeno editorial no Brasil, né? Segundo dados que eu encontrei no Sindicato Nacional de Editores de Livros, ele, desde 2013, vendeu mais de 200 mil exemplares desse título, O Mínimo que Você Precisa para Não Ser um Idiota. Então, para o Brasil, para o mercado editorial brasileiro, isso é muita coisa. O que já nos diz que eu posso tratá-lo como intelectual, né? Na verdade, esse site, né, o Brasil Sem Medo, ele não está descolado de uma trajetória de outros sites, né? Existia, a gente não conhece, porque a gente não é de extrema-direita, mas existiu um site chamado Mídia Sem Máscara, né, que foi fundado ali por 2002 e que já tinha esse perfil ultraconservador, tá? O próprio Olavo de Carvalho, quando existia aquela rede social chamada Orkut, ele já tinha vários grupos, né, tanto de crítica como de apoio ao Olavo de Carvalho. Então, ele é um intelectual de direita cuja trajetória ultrapassa esse site, sem dúvida, mas que pauta a produção intelectual do Olavo de Carvalho, pauta a produção dos outros articulistas, tá? Então, são as matérias dos outros jornalistas que eu vou analisar aqui, que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, e esse Paulo Briguet, ele é uma figura menor, não é um intelectual, não tem uma produção conhecida, passou por vários jornais paranaenses, Paraná, que é um estado conhecidamente conservador no país, e que se autodenomina conservador em política, liberal na economia e católico em religião. Então, e aí eu vou mostrar algumas matérias, né, falando um pouco desse católico em religião. Bom, aqui então é uma página, só estou mostrando para vocês como a gente abre, então ela tem uma estrutura bem que parece de jornal mesmo, né? Tem ali ele tem um apelo, tem um chamador aqui, estão vendo? Então, sempre tem aqui. É como se fosse uma notícia mesmo. É aqui os colunistas. Até o nome que dá é um nome de profissional de jornal. Então, esse é meu primeiro ponto, né? Ele tem um aspecto que eu sublinhei 2 vezes para mostrar para vocês o que é. Só que ele, diferentemente de outros sites de extrema-direita, ele não é... Existem vários sites, né? Existe análise já de teses de mestrado e doutorado, mostrando como existe um campo antipetista online no Brasil, que é formado por sites como Revoltados Online, TV Revolta, tem um que chama Bolsonaro Zoeiro, né? Que são ou páginas do Facebook ou sites mesmo, que eles misturam paródia, agressividade e ataque político, né? Mas esse site aqui, ele não tem nada de paródia. Ele não tá fazendo aqui humor, ele não está fazendo humor, ele está pretendendo fazer jornalismo, né? Então, esse é o meu primeiro ponto. Então, como abordar? Como jornalismo ou como site de opinião? Essa é uma primeira questão que me aparece. Então, vejam aqui mais uma vez, giro de notícias, né? Como aparece a chamada para clicar, né? E se você vê o conteúdo, Brasil tem... BSM quer dizer Brasil Sem Medo, tá? Aqui na chamada. Rapidinhas quer dizer uma notícia curta, isso é bem típico, é a própria linguagem jornalística. O Brasil tem 4 milhões de recuperados do Covid, né? Então, tem esse tom aí celebratório, né, com relação às curas. Um primeiro jeito de abordar esse site, né, então eu estou já na segunda parte, é tratar ele como
uma fonte de desinformação. Então, tem um debate aqui que eu vou resumir para vocês, que é um debate relativamente recente, né? Vocês estão vendo ali embaixo, vocês podem ver, o título é Information Disorder, então a desordem informacional, desordem da informação, é 2017, tá? Esse debate é relativamente recente, e então você tem duas posições centrais, né? Que é abordar ou como desinformação ou como fake news, e os dois não são sinônimos, tá? Então, fundamentalmente aqui, essa é a linhagem, né? A escola que vai falar não, nós temos que tratar da desinformação e não tratar como fake news. Fundamentalmente, aqui você tem uma diferença entre a intenção dos atores que produzem a notícia, aqueles que produzem notícia apenas falsa, sem a intenção de prejudicar, e aqueles que produzem notícia com a intenção de prejudicar. Então, notícia falsa ou notícia prejudicial, correto? Eu fiz, depois, Mônica, se você quiser, eu fiz a versão em francês desse esquema aqui, que está no livro da Claire Weddle. Então, aí, o que diferencia os dois, né, os dois tipos os três, né, mas principalmente aqui, nessa linha aqui, entre misinformation e disinformation, né, seria a intenção. Então, tudo que está nessa bola vermelha aqui tem a intenção de enganar. E aqui, nesse resto cinza, não tem necessariamente a intenção. Então, por exemplo, a informação maliciosa, por exemplo, discurso de ódio, ele tem a intenção de enganar, correto? Ao passo que as informações noticiadas, vamos supor aqui um jornalista que ele difunde uma notícia sem checar a veracidade, tá? Então, isso não é necessariamente disinformation nessa literatura aqui, porque ele não tem a intenção de enganar o público, tá? Então, eu diria que uma parte dos textos analisados está exatamente aqui no meio, né? O site seria uma fonte de produção de desinformação. Mas existe um outro lado do debate que ele tá preocupado em chamar essa realidade aí de fake news e não de desinformação, tá? E aí, então, vem um pouco para eu já vou explicar esse quadro aí. Mas, fundamentalmente, tem alguns traços que caracterizam as fake news. Isso é muito interessante, porque a gente sabe que existe, né, fake news, mas a gente não consegue falar um pouco mais analiticamente sobre eles. Então, as fake news são meios e modos de propagação de informações factuais falsas. Isso é muito interessante, né? Então, quer dizer, as notícias não são falsas, são notícias falseadas, né? E, sobretudo, elas têm a aparência de notícia, né? Então, tem um conteúdo político e ela se faz passar por notícia. Então, isso seria o que seria distintivo das fake news. Quer dizer, a propagação e o falseamento de informações. Então, é uma notícia falseada. Ela tem a aparência de notícia, ela quer parecer notícia, né? E ela tem sempre conteúdo político, tá? Então, as fake news estariam aqui, ó, nesse quadrado aqui da notícia fabricada e publicidade e propaganda. A diferença do primeiro desenho que eu passei, do primeiro esquema que eu passei, aqui entra, além da questão da intenção do autor, entra também o nível de facticidade da notícia. Se aconteceu ou não aconteceu de fato determinada coisa. Então, e aqui aí tem um problema para mim, nesse esquema, tem um problema que é todas as notícias que eu vou mostrar aqui para vocês aconteceram no site, correto? Então, o nível de facticidade é alto, mas se tratam de notícias fabricadas. Então, para os meus fins, esse esquema, embora ele seja interessante para entender as fake news, ele tem problemas. E o grande problema aqui é como nós, analistas, vamos fazer a diferença entre notícia e opinião.
né? Onde termina a notícia e onde começa a opinião. Mas, fundamentalmente, as fake news são relatos, isso é uma boa definição, quer dizer, são narrativas, são representações, né? Que elas não apenas assumem uma roupagem de uma roupagem jornalística, mas elas reivindicam uma verdade sobre os fatos, né? Então, são relatos pretensamente factuais e intencionalmente ficcionais, né? Eles imprimem um falseamento sobre a realidade, né? Isso tudo eu estou tirando de 2 autores da UFBA, tá? Só quem quiser a referência, é o Wilson Gomes e a orientanda dele de doutorado chama Tatiana Dourato. Então, fundamentalmente é isso. Simulacro de notícia, parecer uma notícia, acho isso um detalhe muito importante. Ter uma base factual, então ter uma facticidade, né? Não são notícias absurdas, não são completamente extemporâneas, inventadas, mas são notícias fabricadas. Isso é fundamental, tá? Então, vamos ver como se comporta o caso. Então, como eu disse para vocês, eu me perguntava pelo negacionismo científico, pelo negacionismo histórico, né? Então, quer dizer, negar a pretensão de validade da ciência, né? Da ciência, eu estou falando dos centros de pesquisa, das universidades e da OMS, e o negacionismo histórico, que no Brasil consiste em negar a violência dos atores de Estado, né? Do regime militar. Então, a minha questão era se essas notícias veiculavam, se elas eram negacionistas, e em que medida esses 2 negacionismos se relacionam, tá? Então, o que eu fiz para ir atrás dessa questão? Eu fiz uma busca nas matérias pelas categorias Átila, já vou explicar por quê, cloroquina e ditadura. Então, ditadura e cloroquina é evidente por quê? Porque as minhas perguntas eram sobre negacionismo histórico, então ditadura, e sobre cloroquina, correto? Átila é o nome de um biólogo que estava sendo um intelectual público, né, contra o negacionismo, né, dizendo da complexidade das controvérsias científicas ao redor das soluções para o Covid. Então, eu achei que ele seria um alvo dos intelectuais do Brasil Sem Medo, e aparentemente não deu certo, mas eu queria mostrar para vocês que eu fiz essa busca, e essa busca até aparece dentro do grupo cloroquina. Mas nos outros casos, ditadura e cloroquina, vejam que foi muito altos resultados, né? 67 entradas, quer dizer, 67 matérias que veiculam o termo ditadura, e 95 entradas para o termo cloroquina. Então, eu ainda não fiz estou só sondando esse campo, mas já vou mostrar algumas tendências fortes nele, mas ainda não fiz análise quantitativa, nem nuvem de palavras, nem concentração dos termos, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês os primeiros resultados relativos às perguntas sobre a relação entre negacionismo histórico e científico. Bom, então aqui os resultados da busca por ditadura. Eu encontrei que o termo ditadura ocupa 3 funções nos textos do Brasil Sem Medo. A primeira delas é uma função descritiva, que é quando não há nenhuma intenção de negar que existiu a ditadura, né? Diz respeito mais a uma certa cronologia, né? Um tempo na história. Então, primeira vez desde o fim da ditadura, nananã. Então, veja, esse aqui é o headline, tá bom? Só para vocês saberem, não é o texto. Aí o segundo é uma função de elogio da ditadura, né? Em pronunciamento, Bolsonaro exalta a liberdade do povo e diz que o Brasil venceu o comunismo. Então, aqui tem um cruzamento com o anticomunismo. E o termo ditadura, então, está no texto relativo a essa headline, ali de 7 de setembro. E aí, por fim, Barroso mente ao afirmar que o Brasil tem presidente que apoia a ditadura. Então, está negando o próprio negacionismo. Então, essas as 3 funções principais que se repetem no conjunto dos textos que usam o termo ditadura.
Mas, interessantemente, ao contrário do que eu imaginava, esse dado já é um primeiro dado bastante interessante, quando se fala em ditadura no site, não é a ditadura militar que começou em 64 no país. É a ditadura, são os outros países que são a ditadura. Sobretudo Venezuela, China e Argentina. Eu deixei de fora aqui porque ele ocupa menor espaço, mas tem alguma referência, Cuba. Né? Então, os grandes exemplos de ditadura que permeiam o site são ali. Maduro, verdadeiro ditador do continente. Né? Então, isso já está falando um pouco do anticomunismo, né? Um pouco dessa aversão a não só anticomunismo, né? Tem um anti-esquerdismo. Né? Então, China prende dono de jornal pró-democracia. Então, nesse texto tinha o termo ditadura. E um termo muito claro, que se repete muitas vezes no site inteiro, é o termo que o Trump também usa, vírus chinês. Né? Então, você tem aí uma certa uma coextensão de negacionismos. Isso também tem, depois eu vou mostrar uma relação, uma coisa com a Fox News. Tá? E aí, por fim, a questão da Argentina. Fernandes usou a pandemia como desculpa para implantar uma ditadura na Argentina. Então, esse é um dos principais usos do termo ditadura. Mas como ele se cruza com outros temas? Então, os textos que falam de ditadura, eles se concentram numa crítica muito forte ao STF. O site tem uma aversão ao STF. Então, você imagina essa expressão, República Chinesa do STF. Né? Tem muitas críticas ao STF. Tem um discurso ultracatólico muito forte, né? É muito comum os textos que falam de controle e perseguição ao cristianismo, né? E eu sublinhei em amarelo aqui o Estamos em Guerra, porque eu vou mostrar para vocês a notícia. Então, aqui é o próprio chefe editorial, Paulo Briguet, que diz: já estamos em guerra, padre. Ele está falando com um padre progressista, né? Uma resposta a aquele padre paulista, Lancelotti, não sei se vocês conhecem aqui. E aí ele diz, a chamada é: e parece que essa guerra só vai terminar quando formos obrigados a tomar a vacina do inimigo. Então aqui você tem várias coisas, né? Você tem um componente religioso muito forte, né? Que vai permear outros momentos do site, outros textos. Você tem um anticomunismo, que a vacina do inimigo é a vacina da China, né? E você tem aqui a linguagem da guerra, né? Outro ponto é uma agenda antigênero, né? Então, sempre que se fala de gênero, aparecem os termos politicamente correto. Então, quer dizer, você respeitar expressões de gênero é ser politicamente correto. Tem uma agenda muito forte contra o que eles chamam de abortismo, e tem o controle e destruição da linguagem. Então, você fazer linguagem inclusiva é você destruir a linguagem para eles. Tá? O negacionismo científico ele aparece aqui cruzado com a questão da ditadura quando fala de censura. Vou mostrar para vocês aqui. Então, um texto que nos diz... Essa versão aqui é de uma ideia de que vai se impor uma ditadura a partir do Covid é muito forte, muito difundida, para além desse site. Tá? Então, na experiência social em curso, todos vão perdendo a sua individualidade, tapando suas caras e bocas com uma persona que não representa nada. Olha que interessante agora. Apenas demonstra publicamente sua reverência à fé cega numa pseudociência. Né? Então, quer dizer, você respeitar limites e controvérsias científicas não é uma demonstração de cientificidade, é uma demonstração de fé cega numa pseudociência. Tá? Então, e além disso, tem mais outro caso de negacionismo científico, que é esse estudo do JP Morgan, que é um banco,
né, nos Estados Unidos, que ele fez um estudo, né, de economistas lideraram essa análise, fazendo críticas à política econômica dos países, né, dizendo que o remédio seria mais amargo que as soluções, né? Mas vamos ver como o jornal Brasil Sem Medo se apropria desse estudo. Ele diz: lockdown é mais devastador que o Covid. Então, vou mostrar para vocês a notícia. Um dos bancos mais importantes do mundo aponta em relatório os erros cometidos pelos governos no combate ao coronavírus. Aí aqui o texto. O principal erro foi cometido por governos foi se apoiar em artigos científicos falhos, né? Em nenhum momento, os relatórios do JP Morgan falam disso, né? Eles falam de impactos econômicos, mas eles não criticam, não tem a palavra ciência nos relatórios do JP Morgan, né? Então, quer dizer, fundamentalmente, uma das estratégias discursivas do negacionismo é se apropriar e transformar as notícias, porque o JP Morgan não disse isso. Quem está dizendo isso é o Brasil Sem Medo, correto? Então, e além disso, eu queria mostrar para vocês, olha que interessante. Então, aqui está a notícia e ao lado, artigos relacionados. Fala de O Beato e a Santa, sobre a canonização de um jovem na Itália, e depois o Diário de um Cronista, uma crônica sobre Nossa Senhora de Aparecida, né? Então, com isso, estou tentando mostrar para vocês que o peso religioso não é irrelevante aqui. Tá? Você tem um ultracatolicismo que tem em vários outros países, não é só do Brasil, mas você tem um catolicismo ortodoxo muito conservador operando aí no site. Então, essa foi os meus primeiros resultados para a ditadura. Vamos ver agora a cloroquina. Flávio Bolsonaro testa positivo para Covid. Então, uma função descritiva. Você não tem nem positivo nem negativo, é neutro. Você está descrevendo um fato, correto? Aqui. Londrina faz carreata por tratamento precoce de Covid. Então, já tem mais uma vez, tem Paraná, né? E aqui tem uma função de vocalização. Ele está se comportando, a notícia está se comportando como se ela vocalizasse a demanda de um grupo, correto? Ela está fazendo ecoar essa demanda. Então, uma demanda que eu realmente nunca vi em nenhum outro lugar, só no Paraná mesmo. E o último cresce pressão pelo tratamento precoce em Londrina, mais uma vez. Então, esse aqui é o uso mais comum, tá? Esse último uso é o uso mais comum quando aparece a categoria cloroquina nos textos. Quer dizer, eles têm uma pretensão de argumentação científica. Isso não é pouca coisa, isso não é simples. Então, quer dizer, aqui tem duas ênfases, vou mostrar para vocês. A primeira delas é uma ênfase político-moral, né? Como se eles fossem teóricos morais. Então, a ideia de liberdade é fundamental nessa primeira ênfase no negacionismo científico. Então, o título da reportagem é Cerveja Fora da Lei, tá? Então, com dor no coração, diz o texto. Com dor no coração, recebi a notícia de que minha cidade, isso aqui é do próprio Paulo Briguet, que a minha cidade vai adotar a lei seca por causa do vírus chinês, né? Então, já tem essa categoria vírus chinês, né? Os maiores absurdos, o cerceamento de liberdades, a destruição da economia. Então, é um pacote inteiro, é impressionante. Então, é preconceito, estereótipo, vírus chinês e ainda se pretende um científico. Então, ali, e mais abaixo, pretensão científica em outra matéria. Se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, mais vidas teriam sido salvas, relatou Bolsonaro. Essa é a primeira metade da chamada. Tá? Então, a ideia de vida, de salvar vidas é muito forte, né? Como em todo essas gramáticas, nesses grupos anti-aborto, a ideia de salvar vidas é sempre repetida, né?
E a segunda metade diz: o encontro contou com a participação de médicos do Movimento Brasil Vencendo a Covid. Isso não é mais ou menos, esse é um ponto central na questão do negacionismo científico. Quer dizer, isso é um insight, isso é um achado da sociologia da ciência, sobretudo da história das ciências, né, com relação ao negacionismo climático, que as análises mostram, né, tem uma autora chamada Naomi Oreskes, né, mundialmente famosa, ela mostra como o negacionismo ele inventa uma falsa controvérsia, tá? E ele pretende que os seus atores, aqueles que estão sustentando a falsa controvérsia, eles pretendem representar uma parte da comunidade científica, e eles não são reconhecidos pela comunidade científica, né? Então, aqui, o encontro contou com a participação de médicos do movimento. Eu fui olhar, não tem nenhum médico ou pesquisador ou cientista renomado ali, mas tem uma lista. Então, quer dizer, eles apresentam a lista como se fosse representativa da comunidade científica. Mas essa estratégia já é muito comum nos negacionismos. E aí tem outros casos, né? Tem muita ideia de pseudociência, isso é muito forte, tá? Então, aqui tem um outro caso muito parecido. Vejam que ele coloca aqui a redação do Brasil Sem Medo coloca ciência entre aspas. Então, ele está relativizando, está querendo dizer a suposta ciência da pandemia, né? E aí reivindica: cientistas brasileiros escrevem carta aberta ao Brasil é o nome do documento inteiro, sobre a pseudociência, né? É interessantíssimo, porque é um colapso semântico, né? Porque ciência passa a significar aquilo que seus negadores estão dizendo que ela é, né? Então, tem mais dois exemplos muito fortes desse uso de pseudociência e ciência, vou mostrar para vocês. Aqui é um jovem jornalista diz: hoje vemos pessoas consultarem um estudo científico para saber, literalmente, se saem de casa ou não, né? Então, quer dizer, você respeitar um estudo científico na verdade, prova da sua fraqueza. É isso que o texto vai acabar mostrando, né? E mais abaixo, quem diz que a cloroquina não tem evidência científica está mentindo, né? Como se eles fossem, né? Ou como se eles estivessem, de fato, dotados de força científica, né? Como se eles estivessem com representantes da ciência que estão dizendo: não, há evidência científica, né? E isso é o que uma inglesa chama, Helga Northwood, ela chama de contramovimento científico, né? Você tem hoje, enfim, ela já faz pesquisa desde os anos 80, né? Mas ela tem essa ideia de movimentos que desafiam a ciência a partir, né? Se pretendendo a partir da própria ciência. Tem aqui um outro cruzamento que é muito forte, muito repetido, que é quando aparece cloroquina e os direitos reprodutivos, né? Então, vamos ler aqui. Entre todas as lamentáveis mortes que acompanhamos nessa pandemia, algumas parecem ter mais valor que outras. É o caso dos bebês assassinados. Então, tem uma agenda anti-aborto muito forte, né? Não aparece nenhum e nem dois textos. É uma questão muito central para os articulistas do site. Tanto que, no exemplo abaixo, aparece uma crítica ao Moro. Então, eles estão mais à direita que o Moro, correto? E aí estão falando que o Moro, na tese que ele defendeu, seria pró-aborto, né? Mas isso aqui, sobretudo porque houve aquele caso da menina violentada, né, que tinha direito ao aborto no Brasil. Então, isso disparou várias, mas, assim, não poderia aqui juntar todas, mas existem várias notícias anti-aborto no site. E aqui, só para finalizar a parte de outros tipos de dados que eu poderia analisar, né? Então, primeiro é as outras redes que eles utilizam além do próprio site. Então, tem o YouTube, tá? Então, aqui tem essa te atualizei, é uma articulista do site,
tá? Ela trabalha, ela publica no Brasil Sem Medo, e ela tem apenas, como vocês podem olhar aqui, né, tá bem pequeno, mas 840 mil inscritos, né? Então, de um conteúdo super conservador. Então, ela está no YouTube e também tem alcance no Twitter. Um outro tipo de rede de aliados é formação paga. Então, aqui você tem um Instituto do Olavo de Carvalho, esse em amarelo, não sei se está dando para ver aqui. E tem um outro site que também é conservador, né, ultra conservador, chamado Estudos Nacionais, mas aí com um peso um pouco menor, tá, que o Brasil Sem Medo. Se vocês verem aqui embaixo, na notícia, na capa do Estudos Nacionais, está escrito: efeito fica em casa. Disney vai despedir 28 mil empregos, né? Então, você tem esse negacionismo que se valeu da economia para dizer que não era para ficar em casa. E, por fim, tem mais uma forma de aliado, que é o Twitter. Esse aqui é o diretor de opinião. Aqui, estou fazendo com a seta, espero que vocês possam ver. Vejam atrás o altar que ele tem na casa dele. Vejam, né? Então, você tem uma iconoclastia, você tem uma estética extremamente religiosa, né? E aqui do outro lado, ele também ele está no Twitter, além de ser escritor, colunista do Brasil Sem Medo, e está no Twitter e também tem uma agenda muito forte anti-aborto. Eu queria fazer uma ênfase aqui que nós não estamos falando de evangélicos, tá? Isso é fundamental para a gente ver as nuances internas ao conservadorismo brasileiro, né? Porque já desde as eleições ou antes, né, virou moda acusar os evangélicos isso, os evangélicos aquilo, mas eu estou falando aqui simplesmente de intelectuais católicos, tá? Ultracatólicos. Então, é importante a gente parar de apontar, né, para um grupo ou uma religião, uma denominação, e pensar nas outras denominações e na articulação entre elas, né? Então, esse era meu último ponto com relação aos dados. Então, o que fazer com tudo isso? O que eu tiro de tudo isso? Né? O que a gente pode fazer? Então, vou dizer para vocês. Acho que a análise de categorias, de formas nativas de classificação, tá? Esse termo, cultura da morte, para quem estuda gênero e feminismo, é um termo muito conhecido. Ele é um termo dos anos 90, né? Desde Beijing, ele é muito forte. O Vaticano passou a difundir ele fortemente desde 95, com o papado do João Paulo II. Então, tem que pensar a circulação e difusão dessas categorias. Eu trouxe aqui as mais fortes para mim, que são cultura da morte, que está falando... Cultura da morte é o direito ao aborto, tá bom? É assim que eles chamam, cultura da morte. E o correlato ali, abortismo, tá? Vacina é um termo racista, né? Está falando de vacina da China. E o outro termo que eu acho interessantíssimo, pouco conhecido pelos acadêmicos, que é a extrema imprensa. Então, Estadão, Folha, sobretudo o Globo, é extrema imprensa. Não é imprensa. Então, eu estou fazendo um jogo aí com extrema direita. Então, esse seria um caminho para ir atrás da pesquisa. Outro seria uma agenda mais convencional de sociologia dos intelectuais, né? Então, pensar se as trajetórias educacionais, heranças familiares pesam na produção ideológica. Eu vou dizer para vocês, a minha hipótese é que não é fundamental. Acho que tem outras variáveis que explicam muito melhor por que essas pessoas estão aí, tá? Mas essa seria uma pergunta muito clássica de sociologia dos intelectuais. A questão da agenda antifeminista, acho que é central, né? Como ela aparece, então eu vou em busca do negacionismo histórico e científico e encontro a questão dos direitos das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, acho que isso é uma questão central, né? Como que isso permeia
essas novas direitas. E eu não trouxe exemplos aqui, mas posso dar um, pelo menos, mas existem esses empreendedores morais, eles não estão restritos à questão do corpo e da sexualidade, tá? Você tem outros âmbitos, né, de produção artística, de representação, de performance, que são centrais para eles. Então, você tem muito texto de crítica cultural, por exemplo, né? Crítica de filme e de quadrinhos. Isso é uma coisa que me pareceu muito interessante, né? A ideia de que os quadrinhos estão deturpando as crianças. Isso é muito forte, tá? E a última, e eu acho que aqui é uma coisa para a qual não tenho resposta, a gente pode conversar, né, depois da apresentação, mas eles são o nível de complexidade, né, de questão que eles levantam para nós é muito grave, tá? Vou dar aqui os exemplos bastante chocantes. Então, eles tematizam, ó, Twitter prepara a ferramenta de notas para combater fake news, né? Eu disse para vocês aquela frase, aquele epígrafe da abertura da minha fala aqui hoje, ó, ela vem daqui. Ó, o título é A Função Política do Medo nas Mãos do Jornal. Então, a função política do medo é uma frase de esquerda, supostamente, né? Uma coisa que você escutaria e falar, nossa, e não é. Aqui você tem um conservador falando sobre a função política do medo. Tá tudo bem? Por favor, todo mundo pode desligar os microfones? Está interferindo aqui na fala do Zé. Obrigada. Então, vejam, aqui, ó, a minha epígrafe, ela não vem de um cientista, ela não vem de um cientista da informação ou de um historiador das ciências. Ela vem de um negacionista. Entende o paradoxo? A gravidade do paradoxo? Vivemos um apagão informativo, um oceano de incertezas. Então, e eles próprios são os produtores de desinformação, né? Então, essa aqui, essa aqui é sobre aquela reunião que houve, aquela reunião ministerial que vazou. Então, quer dizer, vejam lá, a reação da mídia europeia, porque a mídia europeia criticou, porque ela era uma reunião ambientalmente desastrosa, né? A reação da mídia europeia é um festival de fake news e desinformação coordenadas. Então, vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Existe um enunciado, né, que ele contradiz, né, a própria base de quem está enunciando, né? Então, quer dizer, são produtores de fake news denunciando fake news. É muito estranho. E uma última, não quero encher vocês, que aí é o negacionismo presidencial. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia Pantanal. Então, você imagina, né? Então, não quer dizer que tá pegando fogo. Quer dizer que ONG botou fogo, quer dizer que sistema internacional botou fogo. Não é? Eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles só se quem está dizendo que a responsabilidade é do governo está mentindo. E aí a última, Olavo de Carvalho, sobre o ministro do STF. Ele faz fake news na nossa cara. Para mim, assim, é impressionante, tá? Então, para fechar, de tudo isso, o que eu vou fazer, né, com a minha vida? Então, primeiro, acho que aqui tem muita articulação entre negacionismos, né? Os negacionismos não são exteriores uns aos outros, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem o negacionismo histórico, você também tem o negacionismo científico, você tem o negacionismo climático, tá? Você tem mais uma mistura, né? Eles não estão puros, eles não são separados empiricamente, tá?
Isso quer dizer que a gente precisa se aproximar da sociologia e da história das ciências. Isso é fundamental, né? Se eu não tivesse lido sobre negacionismo ambiental, eu não conseguiria entender metade das coisas que está sendo dita aqui. Tá? Um segundo ponto, né? Acho que é a centralidade da sociedade civil, né? Porque eu li documentos, sobretudo aqui da União Europeia, falando sobre combate à fake news, porque teve o Brexit, né? O Brexit foi muito tocado por informações falsas, por desinformação, e aí uma das recomendações dos relatórios, né, de especialistas em fake news era que a sociedade civil tinha que se engajar mais. Mas vejam, tudo isso aqui é sociedade civil. Né? Não existe por que a gente imaginar que a sociedade civil não está produzindo também fake news. Tá? Então, acho que esse é um ponto central. E, por último, a ideia de que acho que fica mais claro na questão com relação a gênero, mulheres, que eu acho que é a centralidade das disputas culturais e morais. Né? Você não tem hoje, o país está completamente colapsado por causa dos modelos de gênero e de família. Né? Você tem uma disputa que ela é central, que ela não é... Algumas pessoas querem achar que é uma disputa acessória, que é uma disputa paralela, uma disputa menor. Ela não é menor. Né? Ela é uma disputa que está mobilizando atores, está mobilizando forças sociais, está destruindo políticas públicas. Né? Então, acho que a questão da moral e da cultura é central no que está acontecendo hoje no Brasil. Enfim, era mais ou menos isso, mas eu quero escutar de vocês também. Super, merci. Obrigadinho, Mônica. Obrigada, Zé. Acho que tem muitas perguntas. Você pode desinstalar o teu compartilhamento da tela? Deixa eu posso tentar. As pessoas podem perguntar pelo chat ou podem perguntar oralmente, porque a Aqui, achei. dimensão do nosso grupo permite. Quem quiser perguntar, pode intervir. Eu vou fazer duas perguntas enquanto as pessoas pensam aí. Eu queria saber duas coisas. Se existem mulheres que assinam, ainda que você nunca vai poder saber se são assinaturas verdadeiras ou se são pseudônimos, se existem mulheres que assinam nesse jornal, e se existe uma seção de cartas dos leitores. A gente Mais alguém? vai... Acho que você responde e a gente vê se tem mais perguntas enquanto isso. Eu posso acrescentar uma? Tem, claro, vai. Olá, Zé, muito obrigada, foi um prazer te ouvir. Eu tenho uma pergunta muito simples, eu estava aqui pensando quem são os leitores do Brasil Sem Medo? Tá. Bom, mulheres assinam, sim, mas quem... Vocês estão me escutando a resposta? Sim. Os que mais... Porque eu tenho algumas pistas, Cris, para saber quem são, né? Tem alguns sites de acesso que eu posso... Eu só peguei o acesso sem pagar, mas eu poderia pagar, né, para ver quem são as pessoas que estão acessando e quais sites eles estão acessando também. Então, isso eu posso saber, mas eu não posso saber quem na população, mas eu posso saber que eles acessam outros sites conservadores também. E até onde eu consegui sem pagar, eu consigo ver que eles vão para outros sites de extrema-direita. Mônica, sim, há mulheres, porque é assinado, é privado, né? Então, eu estou pagando o serviço para ter acesso ao conteúdo, mas quem mais participa, porque não tem carta, mas tem os comentários embaixo, tá? Mas quem mais deixa comentário são homens. Isso é nítido. Mas mulheres jornalistas têm? Tem. Pouca, muito menos. São 28, talvez tenha 5 mulheres. É muito pouco.
E não tem diferença, você não viu diferença entre o teor do que escrevem as Eu mulheres não, do que eu escrevem... não me perguntei por isso. Ah, Vou anotar aqui. Eu não, deixa eu, vou pegar para mim a tarefa. Graças. Merci. Mônica, eu tenho uma questão. sim, vai. Zé, boa tarde. Eu sou Raquel Dicini, da Universidade Federal de Uberlândia. Gostei muito, muito mesmo da sua fala. Aqui eu trabalho no curso de jornalismo e no curso de história e de pedagogia. E fiquei pensando o quanto essa sua pesquisa mexe com o que estamos vivendo hoje em vários cursos, não só como cidadãos, mas como pesquisadores, enfim, formadores aqui. E eu estava esperando você falar, desde o começo da sua apresentação, sobre essa questão dos evangélicos, porque, para minha surpresa, Brasil Sem Medo, como você mostra, é de extrema-direita católica. Eu nunca li Brasil Sem Medo, né? Leio sempre as referências à importância do Brasil Sem Medo. E você traz uma novidade hoje, dizendo, olha, isso não tem nada a ver com evangélicos. E eu, ingenuamente, achava que isso tinha um braço evangélico muito forte. Porque nas nossas bolhas a gente está pensando isso, né? E a Damares Alves acaba representando um pouco essa personificação de um tipo de evangélico. Então, eu queria te perguntar se você já parou para pensar numa espécie de contínuo de extrema direita católica, porque essa chegada muito forte no espaço público me lembra um pouco a ação católica dos anos 20 no Brasil, anos 20, anos 30, e a gente fica achando que é tudo meio Papa Francisco, e você vem e fala, não é isso, olha aqui, são os católicos. E queria que você falasse um pouquinho, se possível, dessa relação entre extrema-direita católica e neopentecostais no Brasil. Obrigada. Obrigado, Raquel. Ótima pergunta. Veja, tem uma diferença aqui que é da articulação política. O neopentecostalismo ele é muito fragmentado e ele tem uma representação política relativamente forte. Então, você tem muitas denominações. Nesse sentido, é muito diferente do catolicismo, né? Porque, primeiro, ele conta com uma representação muito mais difusa, sobretudo no judiciário. Então, você não precisa ter um partido, uma frente parlamentar católica. Porque mesmo na esquerda, você vai ter alguns políticos que católicos que vão tentar desafiar algumas agendas dos partidos. Tá? Então, a representação desse catolicismo ultraconservador, ela se dá de forma completamente diferente dos neopentecostais. Tá? Mas o meu ponto é mais no sentido de descriminalizar os evangélicos, de dizer o laicato, a base, né, os crentes evangélicos, eles são muito plurais. E eles são muito diferentes da representação política, dos políticos que estão na frente desses partidos. E aí a questão é se e em que medida essas agendas nas políticas públicas refletem o que essa base pensa sobre gênero, sobre família, sobre sexualidade. Tá? Então, acho que a gente tem que inserir essa dúvida, inserir essa complexidade dentro da nossa compreensão sobre os evangélicos, né? Eu fiz agora um texto justamente fazendo uma análise de gênero, né? Comparando o golpe porque eu estudei Paraguai no doutorado, então comparava o golpe da Dilma e do Lugo, né? E aí um dos resultados é que a mobilização da família como valor, ela também permeia os discursos de esquerda no Brasil. Né? Então, um pouco a compreensão mais adequada, a meu ver, né, dos evangélicos passa de saída, né, para começar, por uma não criminalização do caráter político deles.
né? E nem essencializá-los como uma expressão fiel dos partidos, né, de extrema-direita que julgam representá-los, né? Mas que eles têm uma pretensão de representação dessa base é uma coisa, que eles representem de fato essa base é outra coisa. E me parece que o catolicismo tem muito mais acesso ao Estado, mas muito mais, por vias não explícitas, né? Por outras vias. Então, você não precisa fazer uma bancada católica. E você tem uma articulação muito forte. Quando o bicho pega, você tem uma união católicos evangélicos no parlamento forte, né? Então, eu só fiz... Porque eu já pressupunha um pouco isso, né? Que não ia ter essa presença evangélica, mas eu coloquei na apresentação porque eu acho importante ter essa... Precisa ter uma revisão dos acadêmicos brasileiros sobre o que nós pensamos dos evangélicos. Isso é fundamental, né? E eu estou tentando... É uma agenda minha, né? Então... Eu não sei se respondi, eu viajei um pouco, mas... Não, tá, é perfeito, o Zé, porque o que você fala, a gente vê isso fortemente nas nossas bolhas progressistas. A gente simplesmente se esquece da Igreja Católica no Brasil e coloca os evangélicos como um dos mais importantes motores dessa ascensão conservadora no Brasil. Não que não seja, mas a importância da extrema católica brasileira tá subjugada, tá esquecida, tá quietinha, sabe? Para nós mesmos, pesquisadores. Mas isso se relaciona a várias coisas, né? Por exemplo, uma nostalgia de um Brasil católico. Sim. Se relaciona a preconceitos de classe, porque a maior parte dos evangélicos é classe média, média baixa e pobre. Então, você tem preconceitos de classe, você tem muitas coisas, né, que estão operando na nossa cabeça sem a gente pensar direito. Então, acho que tanto teoricamente, tanto academicamente como politicamente, é fundamental a gente ter uma outra compreensão sobre os evangélicos, e isso começa por ler a antropologia da religião, né? Sem essa informação, sem essa qualificação do nosso debate, não consigo ver nenhuma mudança política. Obrigada. Eu ia fazer uma consideração. Eu não sei se está tendo lista de inscritos. Não, pode falar, Lilian. Mônica, a Cristina tem a Cristina Buarque também. E a Vivian também, né? Está esperando. Então espera um pouquinho, Lilian. Vou passar a palavra para as outras duas antes. Eu esqueci de abaixar a mão. Eu levantei na hora que eu fiz a pergunta e não abaixei. Tá bom. Então vou passar a palavra para a Vivian e depois para a Lilian. Vivian. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada, Zé, pela palestra. Foi ótima. Então, eu fiquei só na dúvida, não sei se é a sua preocupação de pesquisa, mas como é que o Brasil Sem Medo ele é divulgado? Né? Porque eu tenho um colega que ele está estudando as redes bolsonaristas, via redes sociais, como é que se estruturam as redes de divulgação de conteúdo, principalmente via redes sociais. Então, eu queria saber se por acaso você mapeou isso, se isso aparece em alguma questão para você. Porque me parece que os grupos de WhatsApp são fundamentais, né, na divulgação desses conteúdos. Que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a difusão do conteúdo. E aí você tem... E são dois métodos, duas metodologias muito diferentes. Uma coisa é a difusão do conteúdo, e aí você tem um observatório, como que é o nome mesmo? Mas além da difusão do conteúdo, desculpa te cortar, como é que esses leitores ficam sabendo desse site, né? Como é que eles ficam sabendo desse conteúdo? Isso é uma pergunta que eu não saberia eu posso ir atrás, mas eu não saberia te responder, porque isso depende dessa metodologia da análise de WhatsApp. Por isso que a minha pergunta
a minha pergunta é adequada aos meus limites metodológicos. Porque você pode fazer análise, por exemplo, se a difusão da informação é feita por pessoas ou por robôs, correto? Você pode perguntar pela continuidade, né? O alcance, o alastramento de um dado disparo. Mas eu próprio não consigo fazer isso, por isso que eu estou falando de intelectuais, estou analisando esse grupo de pensadores como pensadores, daí, entendeu? E essas outras pessoas não estão analisando o conteúdo, eles não vão chegar lá, com a difusão, né, com o sistema de rastreamento da informação, eles não conseguem dizer se é antigênero ou anti-LGBT, por exemplo, entendeu? Então, cada metodologia vai responder coisas diferentes. Mas eu tenho entendido que são... Eu tenho eu estou em vários grupos de Zap, né, de bolsonaristas. Boa sorte. E é muito... Tem um viés muito forte. Na verdade, a gente vive em bolhas, na verdade, muito mais fortes do que a gente imagina, né? Porque só chega a informação desse naipe, né? Esse site aqui, ele ainda é até moderado. Você tem sites que eles é só de informação falsa. Só. É assustador. Então, porque eles estão nessas redes que são muito endogâmicas. Então, eu quero dizer com isso que nunca vai chegar no teu Zap, a não ser no Zap da tua família, nunca vai chegar uma informação do Brasil Sem Medo. Porque o viés de confirmação, não só de confirmação da pessoa que está lendo, mas da estrutura da rede, é muito forte. Zé, tem perguntas no chat para você. Você pode olhar, por favor? De gente que não estava com boa conexão. A Daniela tem 2 perguntas para você e a Elizabeth Eglin também tem uma. Você pode ler, Mônica? Posso ler, da Daniela, que aí todo mundo ouve. Minha conexão está bem ruim, vou mandar 2 perguntas que tenho por aqui. A primeira diz respeito aos usos da palavra democracia. Quando o José fala da palavra ditadura, aparece a ideia de jornalista pró-democracia na China. E é interessante pensar no paradoxo de democracia que se cria ali também, a segunda, ali também, ponto. A segunda diz respeito à metodologia utilizada para trabalhar com o site Brasil Sem Medo. Que tipo de ferramentas você está usando para fazer essa varredura de categorias e etc.? Além disso, como foi a triagem para escolher o site Brasil Sem Medo? Isso foi a Daniela. E a Elizabeth Eglin tem. Qual é o olhar dos movimentos evangélicos sobre esse jornal? Tá. Sobre os evangélicos, eu não saberia dizer, porque não estou olhando para eles aqui, né? E não vejo presença também evangélica, né? Não é só que eu não estou olhando, mas não me parece, nos dados não aparece muito, tá? Com relação a... Qual é a outra pergunta? Só um pouquinho. A triagem. Eu fui pelo consumo das redes bolsonaristas, né? Eu fui seguindo o que eles estavam lendo. E aí apareceu o Brasil Sem Medo. Mas, na verdade, a escolha não é essa. A escolha é a escolha do perfil editorial liderado pelo Olavo de Carvalho. Porque você tem uma trajetória. O Olavo de Carvalho ele é muito anterior. Tá? O Olavo de Carvalho vem lá dos anos 80, mas a força política, né, a força do conservadorismo dele vem lá de 90, fim dos 90, 2000. Então, é um pouco isso, tá? Pensar que ele é quem pauta a editoria desse jornal. Tá? Então, tem vários textos, por exemplo, que eles vão ter epígrafe do Olavo de Carvalho. Como já dizia Olavo de Carvalho, não. Então, isso é central, a escolha é essa, na verdade. Tá? Sobre as ferramentas, esse aqui é só a primeira busca, né? Agora eu preciso fazer análise de distribuição de nuvens e
fazer um outro tipo de análise, que ela ainda é quali, tá? Mas ela é, por exemplo, pegando todos os textos. Eu só estou mostrando aqui para vocês as headlines correlatas a essas entradas. Sobre a democracia, eu pensei em procurar democracia, mas o problema é o que eu estou procurando, porque cada busca é uma pergunta. Por que eu estou fazendo? O que eu quero dizer com essa pergunta, com essa busca? Entende? Eu não estou vendo Daniela. Quem é a Daniela? A Daniela, cadê a Daniela? Ah, acho que ela foi embora, será? Estranho. Acho que ela caiu, Mônica. Ela falou que a conexão dela estava muito ruim. Ah, enfim, porque é um pouco isso. Cada termo, né? Então, eu quero o universo, eu quero o conjunto dos textos que mencionam democracia. A questão é que pergunta eu estou fazendo para os dados, né? Então, seria um pouco mais difícil. Mas eu poderia fazer também, por exemplo, a busca para ver o que acaba dando. Lilian. Eu? Sim. Tá. Bom dia, bom dia, no que eu estou no Brasil, é isso. Eu sou a Lilian, eu sou da Universidade Federal de São Paulo. E eu vou retomar um pouco a questão religiosa, porque eu achei muito interessante. Primeiro, que eu fiquei muito feliz, eu estudo Igreja Católica, sou antropóloga da religião, estudo Igreja Católica já há uns bons anos, e o interesse pela sua conferência veio justamente disso. E eu achei muito interessante, porque assim, você mostra, ficou muito clara, mais um lugar em que essa estética católica conservadora aparece, que é esse site. Porque eu já estava conseguindo pistas dessa direita conservadora católica há algum tempo, só que conhecia, por exemplo, algumas coisas do Bernardo, que você cita aí, né, que é um dos jornalistas do Brasil Sem Medo, mas nunca tinha visto nada efetivamente sobre ele, sobre esse site. E essa estética católica, que realmente me ficou muito clara, né, não só na imagem, mas eu acho que, fundamentalmente, no uso de um termo que você coloca ali, que é o da cultura de morte. A cultura de morte, ela é uma produção da Igreja Católica. Ela tem data de nascimento, que é a encíclica Evangelho Vitae, lá de 1994, pelo Papa João Paulo II. E aí, eu acho que você traz um dado que é muito interessante, porque aí eu acho que as coisas se cruzam, que é a mesma coisa da produção de ideias. Você está trabalhando com produtores de ideias, e eu tenho uma impressão de que, quando a gente olha para a produção das ideias, quem está na frente disso são os católicos, e não os evangélicos, que eles estão atuando em outras... tem alianças, mas que entram em lugares diferentes. Ideologia de gênero e cultura de morte, por exemplo, que hoje são fortemente acionados pelos evangélicos, são produções da Igreja Católica, de intelectuais católicos. Então, isso aparece muito quando você vai mostrando na sua apresentação, nos seus dados, a recorrência desses termos, de uma forma mais intelectualizada do que quando a gente olha para outros, porque são produtores de ideias, como você mesmo coloca, do que em Twitter, em outros sites, que são coisas mais genéricas e muitas vezes ligadas aos evangélicos. E aí, a minha pergunta, na verdade, seria a seguinte: eles não tratam dos evangélicos nesse site? Por exemplo, vou te dar um caso. Tem o caso Flor de Lis, que foi um caso que ficou muito na mídia. E aí tem como que eles lidaram com isso? Eles ignoraram? Não apareceu? Porque tem a aliança. Só para eu finalizar, que eu estou me estendendo muito, por exemplo, se a gente olhar para o Ministério dos Direitos Humanos, que é liderado pela Damares, agora se chama Ministério da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A secretária da Família é a Ângela Gandra, que é uma católica conservadora, assim, que para quem segue
questões relacionadas à defesa da vida pela Igreja Católica, nos termos deles, ela é a grande defensora. Então, tem uma aliança aí muito forte, evangélicos e católicos conservadores. E aí, como é que eles lidam quando acontecem essas coisas com os evangélicos? A pergunta era essa, mais ou menos. Bom, ótima pergunta, obrigado. Pois então, sinceramente, eu nunca... Primeiro que não aparece a palavra evangélico, não designando esse grupo, pode aparecer evangelho, tá? Mas evangélico, falando desse grupo, né, na verdade, de neopentecostais, não aparece. Mas isso já é um dado. Eu não estou tentando, eu não estou explicando. Eu só estou dizendo e eu não sei o que isso significa. Eu admito que eu não sei o que isso significa, tá? Sobre Flor de Lis também não apareceu, não teve repercussão imediata. Mas sobre a Damares tem sim um elogio, tem um tom positivo, né? Porque nessas coisas de jornalismo também fica muito difícil, porque você tem que meio que enxugar a complexidade, tipo assim, neutro, positivo ou negativo, sabe? E fala Damares é positivo, fala Moro é negativo, fala Bolsonaro, por exemplo, pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Mas a Damares é, de fato, acho que a personagem política mais complexa desse cenário todo, né? Porque vem com uma agenda super regressiva, mas ela totalmente travestida de uma retórica de direitos humanos, né? Ela fala de direitos humanos. Então, acho que e isso que você falou, também tem alianças, não é como é muito política, tem articulação política, ela não vem só de Ana Júri. Ela não vem só com apoio evangélico, ela tem um apoio católico também muito grande. Então, acho que a nossa atenção, seja como acadêmico, seja como cidadão, tem que estar mais voltada para ela mesmo. Acho que é a figura, né? E não apenas política nesse sentido de articulação, mas tem uma capacidade técnica também, porque ela foi assessora por muito tempo das bancadas. Então, não é ok, não é mais uma. Acho que é a figura. Tem uma questão também, Mônica, para Sim. você. Gostei muito da sua análise retórica do material que apresentou hoje. Mas tem uma questão sobre a cloroquina, particularmente. Porque a cloroquina é muito interessante, porque agora ela desapareceu totalmente. Não é mais um problema, não existe mais. Então, como neste tipo de material, se faz a manutenção do princípio de não contradição. Você diz uma coisa um dia e 6 meses mais tarde é o contrário. E como você manipula isso? Você lembra que o Jacques Goudy falava da oposição entre a escrita e a fala? A escrita funciona com o princípio de não contradição, porque você pode ver o que se diz 6 meses antes e comparar. E a fala não tem medo de contradição permanente, porque você não pode fazer uma... Então, como estamos do lado da fala ou do lado da escrita? Que é este tipo de material? Bom, quanto à cloroquina, eles continuam defendendo e produzindo informação falsa sobre a cloroquina. Até hoje? Aham. As últimas nos entradas... Estados Unidos é acabado. As últimas entradas são de outubro. Porque quando eu faço a busca, ele vai me dar por data. Uhum. E mesmo em outubro ainda tem cloroquina.
Então, é um pouco... porque é muito difícil categorizar esse tipo de pensamento, porque eu não quero dizer dogmático. Porque se eu disser dogmático, eu perco muita nuance. Eu perco a complexidade desses dados, embora sejam dogmáticos. E tem uma outra coisa, isso que você falou do princípio de não contradição. Isso é muito difícil, porque tem textos, eu posso até botar aqui um link, vocês não vão acessar o conteúdo, mas tem um texto sobre a ideia de genocídio, que é assustador, que ele faz uma epistemologia da ideia de genocídio, dizendo por que o Bolsonaro não é um genocida. Então, é de uma complexidade, porque é óbvio que ele é contraditório, mas ele internamente não é contraditório. Entende o que eu quero dizer? Então, quer dizer, tinha uma ideia lá do Habermas, chamava contradição performativa. Né? Eu não posso parar a análise na ideia de contradição performativa, porque eu fico com muito pouco na mão. Se eu não assumir esse paradoxo, se eu não respeitar a complexidade desse dado, eu acabo com quase nada. Eu acabo dizendo, eles são dogmáticos, são fanáticos, né? Um pouco o que acontece com a análise ruim de evangélico. A análise de evangélico ruim é só estereótipo, né? Então, eu tenho um problema na mão muito grande. Obrigado. No caso do catolicismo, Zé, eles se reclamam a algum pensador mais tradicional brasileiro, ou é sempre o Olavo de Carvalho? Não vi outro pensador, não. Quando traz outros pensadores, tem um... eu não vou... Para mim é muito desconhecido, mas é um que escreveu O Senhor das Terras, The Lord of, alguma coisa assim. Mas não vai até o Brasil dos anos 30, os católicos mais reacionários? Não. Não tem essa ponte, é totalmente bem contemporâneo. Eles não têm essa filiação mais com esse pensamento católico mais reacionário que era anos 30, 40. Não, porque fora esse Paulo Briguet, o resto é muito jovem. Muito, por exemplo, jovem para mim é quem é jovem, mais jovem que eu. Então é muito jovem, né? São pessoas que nasceram nos anos 90. Né? Então não são ilustrados. Também tem esse um pouco o problema também. Eu estou chamando de intelectuais, mas eles estão longe de ilustrados. Entendi. Né? E é como eu falei na conclusão, uma parte boa do investimento, né, da retórica dessa guerra, ela está em âmbito muito cultural, do cinema, das novelas, dos quadrinhos. Né? É isso que está... As fontes de pânico moral são muito essas. Então, você acha que o leitorado também é jovem? Porque daí faz pensar muito na época do Berlusconi na Itália, quando a gente via o eleitorado Berlusconi é sempre extremamente jovem. Eu também Ele nunca sempre bateu recordes, o eleitorado dele era extremamente jovem, o pessoal mais velho era sempre mais moderado, antifascista, tem toda essa história, né? Quem apostava num líder assim tão extremado era sempre a juventude. Você via nas manifestações o pessoal que distribuía panfleto, que usava camiseta, era sempre extremamente jovem, para não dizer adolescente, assim, gente que em torno de 20 anos. 18 a 24, era esse eleitorado que batia recordes, sempre bateu recordes nas 3 eleições que ele ganhou. Eu vou ver se eu tenho como chegar à idade deles, mas eu acho que não. Ou eu posso tentar acessar pelo Facebook. O conservadorismo do pessoal mais velho, pelo menos quando apareceu esse movimento italiano, que era um movimento de extrema-direita, claramente, o pessoal mais velho era muito reticente, muito reticente. Era um
um extremismo que chocava o eleitorado mais velho. Era que mesmo quando era conservador, era um conservadorismo republicano. Entendi. Ou católico, mas católico moderado. Essa coisa do bota para quebrar não colava. É engraçado, porque no Brasil, essa coisa do bota para quebrar também tem na esquerda. Né? Você tem grupos de jovens que também não são radicais necessariamente, mas você tem um discurso bota para quebrar na esquerda, sim. Então, porque eu tendo a pensar um pouco assim também, acho que essas coisas vão um pouco juntas. Por isso eu coloquei no último slide movimentos e contramovimentos, porque eles não podem ser, acho que eles não podem ser entendidos só por eles próprios, com relação a quem eles estão se opondo. E tem algumas matérias cujo título é A Ciência da Lacração. Você sabe que a lacração os jovens usam muito hoje no Brasil, a ideia de lacração. E tem um pouco isso. Ele se opõe muito a grupos, a discursos, a performances que eles chamam de lacradoras. Que é justamente isso que eu estou falando desses outros jovens mais, não radicais necessariamente, mas mais disruptivos, transgressivos, transgressores. A Raquel quer falar. Fala, Raquel. O Zé, eu acho, assim, tão interessante você tomar esse Brasil sem medo, tentando observar as nuances, e aqui, na minha modesta opinião, o pulo do gato metodológico aí foi você perceber que ele tem uma forma de jornal. Porque ele tem uma forma das mídias tradicionais, porque a gente tem visto diariamente as mídias tradicionais no Brasil numa verdadeira luta para tentar provar a sua própria força, a sua própria voz, aquela velha história dos olhos da nação, lembra? Lá do século XIX, né? Enfim, então me parece que uma das forças desse Brasil Sem Medo é justamente se apresentar como uma caixa de ressonâncias, né, da sociedade, como os velhos impressos, né? Como diria o Nicolau Savicenko. O impresso é uma caixa de ressonância plural e tal, mas na verdade não é. Então, o leitor do Brasil Sem Medo, ele acaba consumindo uma notícia desse jornal como se estivesse consumindo uma notícia do UOL. E assim a coisa vai. De forma tão retumbante e com tanta força que a Folha de São Paulo hoje traz Damares Alves como possível candidata a vice-presidente de Bolsonaro em 2022. As coisas já estão... Leia a Folha de São Paulo hoje que você vai ver. Obrigada. Annelise queria falar. Vai, Annelise. Olá, bom dia, obrigada. Eu queria perguntar acho que são duas questões, né? Eu estou aqui no site e eu estou vendo, primeiro aquele ponto que você disse que tem um número irrisório de mulheres, assim, e aí eu parei no perfil da Juliana Freitag, por exemplo, que é uma jornalista correspondente na Itália, e aí eu me perguntei, junto com o Olavo de Carvalho, que também já está nos Estados Unidos, né? Eu não sei se você chegou a ver as biografias, ou no mínimo as locações geográficas desses jornalistas, ou dessas jornalistas, nesses lugares. Essa seria a primeira questão. E a segunda questão em relação se essa... Bom, é relacionada, né? Mas se essas locações geográficas distintas estariam informando o jornalismo deles ou delas. No caso, assim, a pessoa que está na Itália estaria reproduzindo questões italianas ou quase traduzindo o que está acontecendo na direita italiana, etc., para o Brasil, se você encontra dessas instâncias de correspondência internacional no BSM.
Então, não, assim, não busquei essa referência. Eu via as biografias das pessoas, mas a maior parte absoluta é Brasil. Brasil Está, quer dizer... Oi? está no Brasil. Exato. Ah, tá. Mas não me perguntei sobre... Porque que acontece? O que tem de transnacional e internacional são essas referências, né? Por exemplo, Fox, né? Você tem, quando ele cita algo de fora, já é algo reaça fora. Uhum. Mas aí é algo reaça nos Estados Unidos até, tem um centro... É isso? É. E aí eu me perguntei, desculpa, mas aí eu me perguntei também, você fez a analogia ao que seria a esquerda, que existiria algo parecido na esquerda, e eu me perguntei qual seria essa correspondência, assim, qual blog ou qual página na internet à esquerda teria uma linguagem similar ou... É que eu não acho similar, não acho que é uma correspondência, mas esses grupos, eles se valem de conteúdos e práticas produzidos pelos movimentos de esquerda. Então, por exemplo, saiu, sei lá, tanto fake news como informação não falseada sobre Marcha das Vadias. Então, aquilo virou, assim, uma fábrica inesgotável de informação e desinformação sobre o que está acontecendo com o Brasil. É isso que eu quero dizer, que os movimentos conservadores, eles se nutrem dos movimentos progressistas, e ambos são mais radicalizados, né? Ninguém se diz social-democrata, ninguém se diz mais ou menos que se centro, né? Então você tem o fomento, né, recíproco de uma e de outra parte. Entendi. Obrigada. Posso fazer um comentário? Talvez. Sim, vai, Fábio. Possa também tem a ver com o que a Raquel falou e essa última questão da Annelise. Que, na verdade, o que eu estava pensando é como essa questão da crítica à mídia, à grande mídia, na verdade, é um debate tradicional da esquerda, né? Então, a mídia mente, coisas do tipo... A partir de 2013, eu vejo que foi apropriado realmente por esses grupos de extrema-direita de uma forma mais agressiva. Então, quando eu vejo, né, esse jornal, que ele tenta ter uma estética do jornalismo tradicional, mas não para ser um jornal tradicional, para ser uma ferramenta de mídia independente da extrema-direita, como a esquerda tem a sua mídia independente, né? E, enfim, claro que quer se assimilar aos jornais de grande circulação por milhares de motivos, para ter a prova de que não é fake news, mas acho que se constrói como uma mídia alternativa de direita, né? Então, atacando, como que é que eles falam, extrema imprensa, etc., né? De uma maneira que a esquerda fez, ainda faz, talvez agora fica até mais difícil de fazer esse combate ideológico ao jornalismo burguês, que também tem um viés, né? Que também constrói a notícia, de alguma maneira. Também pensei essa coisa da metodologia, né? De analisar a fake news, a desinformação, como a grande mídia também, por vezes, pode estar dentro dessa ferramenta de análise, né? A gente pode usar essa ferramenta para analisar a grande mídia. Enfim, estava pensando sobre essas coisas, a Raquel falou, mas eu acho que é isso, eles se constroem como um jornal alternativo de extrema-direita, independente, enfim, que quer, né, criticar, quer ter um viés crítico, e eu acho que isso pega o leitor. As pessoas, não só as pessoas com pouco preparo, né, no ensino formal e etc., mas pessoas que querem ser críticas e veem isso como algo que está questionando, né? É muito louco, é muito louco. E não é... Página, só última coisa, tem uma página que eu, assim, de conteúdo de esquerda, mas que eu elegi para mim, que é de fake news de esquerda, que é o Diário do Centro do Mundo, e eu acho que, não sei em qual nível que ele, daquele seu esquema, como que eles entrariam, porque eu nunca mobilizei essa metodologia, mas é um pouco isso, é até um pouco mais precário do que esse jornal, porque esse jornal, a página, sei lá, me parece até esteticamente, assim, que tenta ser mais séria, mais serena, mais sóbria, enfim. Acho que esse exemplo que você deu da mídia é perfeito.
Isso está falando da analogia entre esquerda e direita contemporâneas, né? Da apropriação pela direita. Mas tem uma outra coisa que me choca muito, é um discurso antissistema. Porque até pouco tempo, há pouquíssimo tempo atrás, qualquer pessoa dizia assim, eu sou contra o sistema, era de esquerda. Isso virou de um jeito alucinante. E tem um problema, Fabiana, que é a gente, né, que vai começar a encarar esses objetos, a gente não pode correr o risco de entrar num relativismo. Porque a depender da nossa metodologia, você pode meio que equiparar as coisas, né? Então, eu entendo o que você quer dizer na coisa da grande mídia, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, desenhar uma pesquisa, né? Fazer um esquema metodológico para não, né, dizer é só mais uma versão de mundo, porque no fundo é isso, né? O que esse negacionismo em escala global está fazendo é relativizar tudo. É dizer, eu não me importo com ciência. Eu acho diferente. Né? E essa frase, você escuta hoje, todos os dias, você consegue escutar. Eu não acredito nisso, eu penso diferente. Como se assim, isso esgota as conversas. Né? Então tem um problema aí, eu entendo, acho que tem um problema, os jornais eles estão com um problema que é, esse jornal grandes, na grande imprensa, está com um problema que é de confiança, de verificação, de facticidade, né? Mas nós, cientistas, a gente está com um problema também com relação à objetividade, porque a gente passou anos tirando sarro de objetividade e hoje isso foi completamente encampado pela direita. Sim. As pessoas estão dizendo, não existe isso que você está falando. A própria ciência é uma construção social. Como se você não tivesse consensos científicos. Uhum. Né? Então, não, só estou dizendo isso porque eu não quero terminar com nenhuma conclusão. Né? Eu não acho que eu tenho aqui fora alguns achados, a ditadura aos outros, ou tem uma estética católica, uma estética jornalística, que já é alguma coisa, eu acho que tem um problema muito grave de como que a gente consegue analisar isso seriamente sem cair no relativismo. Uhum. Com certeza, e eu acho que isso é um impasse, né? Porque essa coisa do discurso antissistema e etc., que é um absurdo, mas quando eu disse assim, como nessas metodologias, por exemplo, não sei se algum estudo de esquerda se valeu disso para, sei lá, a construção da grande mídia sobre o impeachment, por exemplo, né? Que daí não é um relativismo, eu acho que existe um discurso corrente da esquerda, uma posição política de que houve uma construção, né? Então, como a gente entra nesse paradoxo? Porque, é claro, a direita é outra situação. Existe o nível da notícia, do fato, enfim, acho que são coisas mais profundas, mas, ao mesmo tempo, cria-se um impasse, assim, né? De como desconstruir essa mídia falsa, essa mídia de extrema-direita e absurda, né? Pensando, assim, como realmente combater isso, porque acho que é um impasse, é complexo, assim. E você não entra na coisa da difusão, quem são os leitores, né? Eu entendo que é outra dimensão, mas como atingir essas pessoas? Porque a gente não pode só tratá-las como pessoas de extrema-direita bizarras e caricatas, né? Como às vezes a gente trata a Damares, como a gente trata o Bolsonaro, né? São pessoas que estão em disputa de ideias e algumas são bizarras e absurdas, mas como a gente lida, né? Porque é a população brasileira, a nossa sociedade, enfim. Obrigada, Fábio. Acho que isso é importante, porque para além de cair nessa armadilha de achar que é tudo igual, que não tem diferença, que é uma nuance, você tinha falado que eles se alimentam da esquerda, né? Então, esses discursos vão tomando outras dimensões, mesmo porque eles têm consequências políticas que são diversas,
mas eles estão se alimentando, então, se retroalimentando, na verdade, né? É uma disputa. E nos é muito difícil admitir isso. É muito difícil você pensar que a luta de quem você apoia, ela tem efeitos ruins para você, né? Enfim, para quem apoia e para eles próprios. Né? A gente gostaria que o mundo fosse mais simples. Não é. Bom, mas para mim a sorte não é, e também tem um problema que não é no Brasil, né? Você tem um problema em escala global. Você tem um negacionismo de esquerda também na Europa e nos Estados Unidos. Então, o problema é muito grave mesmo e não é só do Brasil. Mas eu não sei por que cargas d'água eu tenho a impressão que é pior no Brasil. Porque as consequências políticas são explosivas, né? Alguém tem mais perguntas? Eu tinha só um comentário sobre ser pior no Brasil, né? Também, talvez, pela nossa concentração mediática hegemônica, não? Porque as grandes oligarquias que temos atrás da Folha de São Paulo, do Globo, eu concordo muito com o que a Fabiana disse antes, assim, de tomar esses veículos que tiveram um papel importante até na ditadura militar como modelos de jornalismo também é complicado. O que parece, eu sei que não é o que você conclui, mas vira um subtexto. E é complicado. Bom, não é fácil. Não é fácil. Alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário? Você quer fazer algum comentário final, Zé? Não, eu só quero animar todo mundo a estudar coisas parecidas com coisas afins, coisas relativas a isso. Quero incentivar todo mundo a largar os seus preconceitos contra evangélicos, acho isso importante. E eu acho a centralidade da misoginia, né? Acho que a agenda anti-direitos das mulheres ela é muito forte. Né? Ela articula muitos atores, ela articula muitas bandeiras, né? Então acho que não é um detalhe, não é um pequeno achado, eu acho que ele é fundamental. Então, vou agradecer todo mundo, principalmente o Zé, que trouxe todas essas informações novas e suscitou esse debate tão rico e que vai trazer um artigo para nós com essas e outras conclusões do trabalho que ainda está andando. E queria convidar vocês, então, para o nosso próximo encontro dos nossos midis, que vai ser no dia 16 de novembro, quando a gente vai ouvir a Flávia Brito, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que vai falar de um tema totalmente diferente, mas não menos interessante, La Banlieue, Le Grand Ensemble e La Feminista, Rio de Janeiro e o Conjunto Residencial do Pedregulho, 1948-2015. Um trabalho que reúne a preocupação dela com os conjuntos de moradia social e com as mulheres arquitetas. É isso. Obrigada a todos. Obrigadíssimo, Mônica, gostei muito. Rendez-vous le 16 novembre avec Flávia Brito. Tchau. Ok. Obrigada, Mônica. Tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Valeu. Eu que agradeço.